bem-vindos. Esse é o programa Minha História, uma ação social da Associação Cícera Queiroz, é uma entidade de informação, e nós temos essa entrevista aqui hoje com Manuel Augusto Queiroz da Silva, onde ele vai contar um pouco da sua história e também vai passar para nós umas dicas, né? Eu falei para Manuel que a chamada aqui do título da entrevista dele vai ser Um Brasileiro Hiperativo Feliz. Então ele vai desbravar a história dele e vai deixar para nós como herança, como presente, esses segredos aí de como ser um brasileiro hiperativo feliz. Manuel, vamos fazer essa oração aqui no início? Claro. Hoje é dia 2 de janeiro de 2025, né? Estamos aqui em Natal, Rio Grande do Norte, capital do estado, a terra potiguar, e aproveitando a estada de Manuel aqui em Natal, a gente vai fazer essa entrevista com ele. Vamos fazer essa oração para abrir o nosso trabalho. Oração ao Divino Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. Renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Muito bem. Manuel, você hoje mora em Curitiba, não é isso? Exatamente. Mas você nasceu aqui em Natal, não é isso? Eu nasci em Natal no dia 29 de março de 1958, ao meio-dia em ponto. Ao meio-dia em ponto você tem essa informação, né? Que pouca gente tem essa informação. No Registro de Nascimento. Tá certo. É importante a data, a hora de nascido, né? Sim. Manuel, e no caso assim, a sua infância, no caso, foi aqui em Natal, não é isso? Foi, uma infância muito boa. Brincava na rua, sem medo, tinha muitos amigos, muitas brincadeiras diferentes, né? E não havia medo. Tinha a proibição de chegar em casa tarde sujo, o que era inevitável, né? A gente brincava na areia, etc. Tal. Mas foi uma infância muito feliz. Antigamente as pessoas brincavam na rua, nas praças, né? Brincavam nas praças, tinham aquelas brincadeiras de época, né? Tinha uma época que era bola de gude, que a gente chamava biloca, né? Sim. Tinha uma época que era aquele círculo, né? Que você andava com arame. Sim, sim, né? sim. E tinha o triângulozinho que você jogava no chão para fazer o triângulo. Saía arriscando na areia assim, né? E muitas brincadeiras, soldado ladrão, né? Jogava bola. Muito boa, muito boa. Os brinquedos eram brinquedos bem artesanais, vamos chamar assim, né? Feitos pela própria pessoa, né? Na realidade eu nunca tive um brinquedo comprado. Eu fazia meus próprios brinquedos, que era comum, os meus amigos também. Sim, eles faziam também. Um ou outro tinha um brinquedo comprado, mas normalmente eram brinquedos fabricados. Certo. Eu gostaria também de me identificar, meu nome é Leôncio Queiroz, eu moro aqui em Natal. A minha formação é na área de ciências contábeis e eu gosto dessa área de comunicação, e esse programa exatamente é para a gente registrar a história das pessoas de sucesso, né? E também fazer com que essas pessoas nos ensinem como chegaram até aqui, né? E no caso, Manuel é um dos nossos convidados. Manuel, a gente nesse programa aqui, a gente tem a colaboração, né, de Matheus Tenório, que é um estudante da universidade, já concluiu a universidade, mas está fazendo mestrado, vai agora fazer um doutorado na área de neurociência, e ele voluntariamente participa do nosso projeto, é o colaborador principal, certo? Me diga uma coisa, Manuel, no caso, hoje eu queria também passar a informação, assim, sobre a Natal hoje, até ontem, até o dia 31, era administrado pelo prefeito Álvaro Dias, agora o prefeito Paulinho Freire, né? Nossa capital tem 800 mil habitantes, no caso de Natal. Depois você vai falar sobre a cidade onde você mora hoje. E o estado do Rio Grande do Norte hoje
é um estado que tem 3 milhões de habitantes. Vamos iniciar a segunda parte da nossa entrevista, da nossa conversa, né? Então vamos lá. Na verdade, é um bate-papo. E, Manuel, eu falei seu nome, Manuel Augusto Queiroz da Silva. Você estava falando sobre a sua infância, mas eu queria que você falasse um pouco sobre seu pai e sua mãe. Dá para você falar? Vamos lá. Claro, com certeza. Minha mãe era professora e meu pai, comerciante, depois você... Comerciante porque, eu sei que é comerciante porque Manuel é meu irmão, então nós sabemos da história do nosso pai, comerciante em Pau dos Ferros, mas vamos lá. Minha mãe era professora, meu pai era comerciante, eles vieram de Pau dos Ferros. Tem uma longa história, né, da vinda deles para cá. E éramos, né, minha mãe teve 18 filhos, teve 21 gravidez, 18 partos naturais, eu sou o último desses filhos, né? E meu pai e minha mãe são os nossos exemplos, são os nossos tesouros, e nos deixaram de herança uma excelente educação religiosa, principalmente, e de muita caridade, de servir. Minha mãe sempre serviu, ela fazia parte de algumas congregações, né? Inclusive a congregação mariana, e ela estava sempre ajudando e servindo, visitando orfanatos, visitando abrigo de velhos, e essa é a nossa... nós todos temos um pouco disso, não na mesma proporção, porque ela era uma pessoa inacreditável. Apesar de todos esses filhos, ela trabalhou 42 anos, nunca parou, nunca vi. Ela trabalhava em quê? Ela era professora, mas durante para sustentar todos esses filhos, ela fazia também, ela comprava roupas e vendia. Então tinham várias coisas que a nossa mãe fazia para sustentar essa imensa família. Outra coisa, Manuel, o nome completo dela e o nome completo do seu pai? O nome da minha mãe era Cícera Queiroz da Silva, o nome de solteira é Cícera Florencio de Queiroz. Casou com meu pai, Cícera Queiroz da Silva. Meu pai, José Augusto da Silva. Um homem incrível, um homem direto, extremamente simples, nos deixou um legado muito sólido de honestidade, de integridade, os valores morais, né? Meu pai é um grande exemplo, nossos pais são grandes exemplos para todos nós. Até hoje nós temos uma veneração por eles. E nossos irmãos mais velhos, eu sou o mais novo, então nossos irmãos mais velhos continuam sendo esse exemplo. Vários já passaram, inclusive meu pai e minha mãe. Seu pai comerciante, sua mãe, agora professora? Professora. Minha mãe ensinou 42 anos, se aposentou com 42 anos de ensino. Então ela tem muitos alunos, teve muitos alunos, ensinou, muita gente foi alfabetizado por ela. Você herdou alguma coisa de sua mãe nessa área de professora? Ah, com certeza. Eu acho que todos nós herdamos alguma coisa dos nossos pais, né? Então, da nossa mãe, nós herdamos o gosto pelo conhecimento. Ela sempre nos incentivou a ler, ela mesma lia, né? Então, sempre nos incentivou a ler, a escrever, a nos educar, né? Então, cada um de nós fez cursos universitários, todos nos formamos, seguimos carreira em diversas profissões. Então, a nossa mãe nos incentivou sempre a crescer. Uma frase típica dela era os bons costumes, agora eu esqueci, mas enfim. Sim. Então ela sempre nos incentivou a ter boas companhias, ter bons amigos, né? E sermos tementes a Deus. Todos nós somos religiosos, né? Frequentamos a igreja e oramos, todos nós temos essa herança de termos essa devoção por Nossa Senhora, Jesus Cristo principalmente. Muito bem, seu pai também é religioso, né? Meu pai é extremamente religioso. Uma das memórias mais gratas da nossa infância é que ele sentava e nós ficávamos, todos os irmãos ao redor, enquanto eles contavam histórias da Bíblia, histórias da vida deles. Então essas coisas nos marcaram profundamente. Manuel, você, na sua juventude, né, você morou em Natal até que idade?
Eu morei em Natal até 22 anos, 23 anos, 23 anos. Eu trabalhei em vários lugares, fui professor, fiz curso de inglês, aprendi linguística, fonética, literatura, gramática, e fui professor de Esquebel, Sociedade Cultural Brasil e Estados Unidos. Você ensinava inglês, né? Ensinava inglês ao pessoal do Hotel do Cal, aos diretores do Hotel do Cal. E aí, depois eu entrei na COSERN, na Companhia, né, Serviço Elétrico do Rio Grande do Norte. E lá eu passei no concurso da Caixa Econômica Federal e entrei na Caixa. Da Caixa eu trabalhei como destacado no Norte, em Belém do Pará, 2 vezes. Trabalhei no Garimpo, Serra Pelada, também 2 vezes. E aí fui sendo transferido. Fui para Salvador, depois para Curitiba, depois para Porto Alegre, depois para Brasília e voltei para Curitiba. 5 anos em média em cada lugar. 6 anos em Porto Alegre. 6 anos em Porto Alegre. Cada cidade dessa que você morava, você leva. Para gravar. Estamos aqui na segunda etapa da nossa entrevista, da nossa conversa, e eu queria saber de você, Manuel, você falou sobre a sua infância e eu queria que você falasse agora sobre a sua juventude, né? Mas antes disso eu queria que você falasse sobre o nome do seu pai, o nome de sua mãe, a profissão deles, e também eu queria que você falasse sobre os seus avós, o que você conhece dos seus avós, tá certo? Pai, mãe e avós. O nome do meu pai era José Augusto da Silva, o nome da minha mãe era Cícera Queiroz da Silva. O nome de solteiro era Cícera Florencio. Eles vieram de Pau dos Ferros para Natal em 1952. Teve uma grande seca, é uma longa história. E minha mãe era professora e meu pai era comerciante. Então minha mãe formou várias gerações de alunos, alfabetizou e tem essa memória, né? Muitos lembram dela como professora. Ela teve Cícera Queiroz da Silva. Cícera Queiroz da Silva. Ela teve uma influência muito grande sobre nós. Ela era uma pessoa muito bondosa, fazia caridade o tempo todo, ela estava ajudando e fazendo caridade, é típico dela, né? E o meu pai também, eles eram muito unidos, nunca os vi brigar. Eu nunca vi meu pai e minha mãe reclamarem de absolutamente nada. Quantos anos de casado? Foram mais de 60 anos de casados. Mais de 60, né? 60 anos de casados, E muito harmônicos, eles eram nosso modelo. Nós temos muito orgulho, né, de fazer parte dessa família. Temos essa veneração pelos nossos pais, né? Eu sou o mais novo de 18 partos naturais. 21 gravidez. Minha mãe teve 18 partos naturais, eu sou o último. Então existe toda essa prole, né, de irmãos mais velhos, como bons exemplos, né, graças a Deus. E nós somos muito unidos, uma família extremamente unida, uma família muito religiosa, né? Todos nós somos religiosos. Herdamos da nossa mãe esse hábito de fazer caridade, de ajudar e de nos envolvermos com os problemas dos outros. De querer ajudar a resolver, né, as coisas. De querer ajudar a resolver os problemas, empatia, né, uma empatia enorme. A minha juventude foi muito boa, minha infância foi maravilhosa, né, uma infância sem medo, muita brincadeira na rua, estudava bastante, se saísse da linha, né, apanhava um pouco. Linha dura, né? Linha dura, meu pai era muito duro, rígido, né? Muito rígido, e a minha mãe também era muito rígida, mas tudo isso teve um resultado muito positivo sobre nós, né? Nós nos tornamos íntegros, honestos, tivemos essa herança, né, de honestidade, de hombridade, de cumprir a palavra, né? Onde quer que nós fomos, né, irmãos, nós temos muitos relatos uns dos outros, nós conversamos bastante, e nós sabemos que onde quer que nós fomos, nós marcamos presença, por assim dizer. Não tem uma vaidade nisso, é uma coisa natural, porque foi isso que nós recebemos como herança dos nossos pais. Educação, né? A educação do pai e mãe. E só um pouquinho assim, você tem lembrança da sua avó, do seu avô? Avô seu, você conheceu? Eu não conheci, eu conheci a minha avó, porque quando eu nasci, o meu pai tinha 62 anos, minha mãe tinha 45 anos. Então, o meu pai foi já uma espécie de avô, né?
Eu lembro muito da mãe da minha mãe, que era Francisca, a gente chamava ela de Ritinha. Ela era uma pessoa muito forte também e marcou muito a vida de todos os filhos, assim como de todos os netos. Quem a conheceu, tive o privilégio de conhecê-la. Todos falam dela como uma pessoa excepcional, muito forte, né? Defendia a prole assim de uma maneira. Ela perdeu o marido, nosso avô, João Florencio Queiroz, muito cedo, né? E cuidou dessa família imensa sozinho. Uma boa referência você tem de sua avó, né? Graças a Deus, Manuel, e na sua juventude, assim, qual era, assim, muita festa, muita brincadeira, ou era mais estudo? Era mais estudo. Eu sempre fui meio tímido, e li muito, eu sempre gostei muito de ler. Estudei na escola técnica, antiga escola industrial, no primário, né? Aprendi mecânica, marcenaria, olaria, rádio, né? Todas essas profissões. Depois eu terminei eletrotécnica, depois fui para a universidade para fazer engenharia elétrica. Mas trabalhava desde cedo, a gente fazia todos nós, sem exceção. Fazíamos alguma coisa para ganhar dinheiro e para, né, diminuir o ônus, né, em casa. Muito gasto com a alimentação, com a educação, com tudo. Minha mãe nunca deixou faltar nada para nós, nunca. Nós tivemos uma infância muito simples, né, mas nunca nos faltou nada. Principalmente na educação. Ela conseguiu bolsa no Marista, nós estudamos no Marista com bolsa de estudo. Ela era mariana, fazia parte da congregação mariana, e nós estudamos o primário no Marista, grande parte, né? Depois eu fui para a escola técnica, cada um foi para Ateneu, né? Os colégios, e sempre fomos bons alunos. A minha juventude, eu era muito tímido, tal, mas nadava, eu fazia esportes, eu nadei durante muitos anos, cantei em coral durante muitos anos. Você cantava no coral de onde? Eu cantei no coral da Escola Técnica, Escola Técnica Federal. Durante o tempo que você estudou lá, toda a vida? Durante o tempo que eu estudei lá, nós fomos para Curitiba, ganhamos o primeiro lugar no concurso nacional de corais, o que me incentivou a voltar a morar lá. Eu voltei e morei lá 2 vezes, num período de 5 anos. Agora eu estou há 18 anos de volta lá, né? Mas eu cantei coral em Porto Alegre, nadei em Porto Alegre também. Aqui eu nadei, fiz travessia de rio, travessia de lagoa. Em Porto Alegre eu fiz travessia da Lagoa da Conceição, né, 2.200 metros. Então, 2.200 metros? Então sempre teve essa tradição de exercício e bicicleta, né, que eu sempre gostei muito de pedalar. E no caso da Escola Técnica Federal, antigamente não tinha a quantidade de escolas técnicas que hoje é o IF, né? O IF. É o Instituto Federal, né, de Educação. A Escola Técnica Federal, a pessoa fazia praticamente um vestibular para entrar, né? E fazia um teste para entrar e ficava todo mundo esperando com a mesma ansiedade que se tem quando se espera um vestibular. E passar na Escola Técnica era uma vitória, era um grande prêmio. Sim, E nós tivemos o privilégio de passar com excelentes notas. Nós compusemos uma turma chamada G. E nós temos muito orgulho de termos sido, né, a nota máxima naquela época. Era uma turma muito unida, até hoje nós temos o grupo da turma que se fala. Vocês se comunicam, a turma da Escola Técnica? Nós nos comunicamos sempre. Muitos de nós cantamos no coral, que era regido pelo Padre Pedro. Padre Pedro, capaz demais, muito capaz. Fomos para Curitiba e tivemos prêmio. Eu fui sócio-atleta, você podia escolher nadar. Se você não quisesse fazer educação física, eu escolhi ser sócio-atleta. Fui sócio-atleta do América Futebol Clube. Nadei anos pelo América, ganhei medalhas e tal. Naquela época tinha as competições, que eram as Olimpíadas, eram muito acirradas. A Escola Técnica, o Marista e o Ateneu competiam pelos melhores títulos, né? Então a gente se esforçava bastante. Era uma competição entre os colégios? Entre os colégios. Acirradíssima. As Olimpíadas, né? Com torcida organizada. Era como se fossem umas Olimpíadas assim a nível nacional, sendo que era local. Era local. Meu amigo. Então, a Escola Técnica, o Ateneu e o Marista eram o maior grupo de atletas e nós competíamos assim, dando tudo, todo fogo. Então você sempre foi bom nessa parte de atletismo, na área de natação? Na área de natação. Eu nadei a minha vida toda.
E a natação foi bom para a sua saúde hoje? Excelente, até hoje, né? É excelente. Lá onde você mora, você ainda pratica? Eu nadei até fazem 4 anos que eu parei de nadar, porque eu me mudei, fui morar numa chácara, no meio do mato, morei bastante tempo no meio do mato. Agora eu voltei para a cidade, para Curitiba, e vou voltar a nadar. A academia do Gustavo Borges, né? Na minha rua. É pertinho de lá onde você mora? É pertinho. Aí você vai voltar a nadar? Vou voltar a nadar. Muito bem, meu amigo. Aí no caso você é novinho, passou no vestibular, no primeiro vestibular? Passei meu primeiro vestibular em engenharia elétrica e eu tinha que trabalhar, já trabalhava na Superintendência de Obras do Estado, no setor de eletrificação rural. Ah, tá. Nós fazíamos todo o planejamento de eletrificação rural do Estado. Então, eu tive que mudar de curso, porque não dava para trabalhar, conciliar. Eram 3 turnos, né? O curso tinha matérias à noite, pela manhã, à tarde. Sim. Aí eu fiz uma reopção para economia. Sim, você foi para economia. Nessa época eu passei no concurso da Caixa Econômica Federal, eu trabalhei na Cosern, na Companhia de Serviço Elétrico, né? Foi muito bom a Cosern, fiz bons amigos lá. E depois eu entrei na Caixa Econômica Federal e passei num concurso interno e comecei a ser transferido e fazer cursos, e aí eu comecei a perder a aula no curso de economia, eu tranquei o curso. Mas eu fiz vários cursos de computação, manutenção de rede de computadores, etc. Então o trabalho passou a ser uma prioridade para você, né? Acima até do estudo, né? Para me sustentar. Sim. Né? Vale salientar que os nossos irmãos todos começaram a trabalhar muito cedo, todos começaram a ajudar em casa, todos começaram a se sustentar. Na minha casa não tinha ninguém desocupado. Quer dizer que todo mundo tinha que colaborar, né? Todo mundo colaborava, todo mundo trabalhava, e eu comecei a trabalhar muito cedo. Fiz de tudo, né? E aí os trabalhos assim com carteira assinada, o primeiro foi lá na Superintendência de Obras do Estado, depois ensinei inglês no Esquebel, no FESC, ensinei para os diretores do Ducal, o Hotel Ducal. Deixa eu fazer uma pergunta a você. Você falou que sua mãe é professora, 42 anos, aí você também, de repente, aparece aí como professor, né? Aí eu pergunto a você, o que é que o escritor Câmara Cascudo, o maior folclorista, né, do Brasil, passou na sua vida assim, Câmara Cascudo? Câmara Cascudo tem uma passagem muito interessante na minha vida, porque eu ensinei inglês e matemática a Newton, que era neto do Câmara Cascudo. Então eu tive o privilégio de almoçar e comer com a Ana Maria, com o Newton, né, com o Camilo e com Dona Dália, que era a esposa do Câmara Cascudo. Eu tive o privilégio de conhecer a biblioteca dele e ela me deu livros dele, né, que tiveram influência muito forte sobre mim, Câmara Cascudo. Já pensou, quer dizer que você conviveu na casa de Câmara Cascudo, um homem que publicou mais de 200 livros sobre a cultura brasileira. Conheci Dona Dália, conheci, né, Ana Maria, que era cronista social na época, o Newton. A família deles preserva muito bem. Conheci a Camila, né? Conheci todos. Elas hoje, a família preserva muito bem todo o patrimônio histórico. Patrimônio, né, de Câmara Cascudo. De Câmara Cascudo, uma figura importantíssima, que é importante todo brasileiro que for possível, deve conhecer a vida de Câmara Cascudo, que vale a pena, né? É uma família especial, todo mundo muito inteligente. O Newton tinha dificuldade em matemática, mas todo mundo tem, mas sempre foi uma pessoa muito inteligente. Tem um livro de Câmara Cascudo, são 200 livros, né? Eu tenho um livro que eu acho que assim, Um Brasileiro Feliz. Câmara Cascudo, Um Brasileiro Feliz. Aí o título aqui da sua entrevista vai ser um brasileiro feliz, não, assim, hiperativo. Um brasileiro hiperativo feliz, que é você, no caso o título aqui dessa publicação que nós estamos fazendo, né? Eu estou dizendo assim que você é hiperativo porque, pelo que eu lhe conheço, pela pesquisa que eu fiz e observo, né, você é hiperativo no sentido assim genérico, né? Porque hoje tem muita criança hiperativa, que nasce já hiperativa e no caso... É uma disfunção. É uma disfunção positiva, mas que no caso seu aqui,
Eu estou falando de imperativo porque você ocupa muito o seu tempo. Na mesma época, eu nadava, estudava inglês, estudava francês, estudava violino e fazia cursos fazia a escola técnica e fazia cursos no SESC e Senai, ao mesmo tempo. Quer dizer que essa hiperatividade já vem desde a juventude. Desde a juventude. E lia muito, tenho um hábito de anotar, tomar notas. Eu tenho cadernos de notas para pesquisa posterior. E você guarda muita coisa? Guardo, tenho tudo. Tenho tudo guardado. Muito bem, Manuel. Uma espécie de vício, né? A leitura. No caso, quantos anos de Caixa Econômica? Eu trabalhei na Caixa há 35 anos. Eu escolhi me aposentar. Eles queriam ficar com as pessoas mais antigas para preservar o conhecimento. Nós, na época, manualizamos todos os novos procedimentos. A Caixa adquiriu muitos créditos de outros bancos falidos, no Sul principalmente, mas aqui em todo lugar, o Banestado, grandes bancos, né? E aí criou um setor interno de administração de créditos de terceiros. Trabalhei nessa época e aí entrei na fase da rede de computadores. Era a rede ponto a ponto, né? Se você tocasse no fio, a rede inteira caía. Participei da instalação da rede Porto Alegre, né? E aí fui convidado para ir para Brasília. Voltei para a faculdade em Porto Alegre, fiz jornalismo. Eu pretendia fazer direito ou psicologia e terminou que eu fiz jornalismo. Foi excelente o curso na PUC. Deu para concluir? Na PUC do Rio Grande do Sul, concluí. E aí fui transferido para Brasília para trabalhar em manutenção de rede de computadores, né? E trabalhei durante muito tempo. E você formou-se em jornalismo e você gosta muito de escrever, né? Que eu anotei, você tem muita matéria publicada na internet e você está criando aí seu próprio jornal, porque hoje em dia toda pessoa pode ter um jornal próprio, né? Você me falou que vai ter vou instalar eu me associei ao Archive. Archive é um grande arquivo da internet, onde você, como sócio, você pode colocar textos, o que você quiser. Você passa uma vida lá, tem de tudo, desde jingles a comerciais antigos, é fantástico. E aí eu vou colocar os meus escritos lá, por enquanto eles estão num blog, um blog do meu sobrinho. Mas eu também participei de concursos e ganhei 2 concursos, né, de contos. Foram bons prêmios, que me incentivou bastante. Um deles publicou um livro, etc. Então, sempre gostei muito de ler e de escrever. Você hoje se alimenta da informação através de que, principalmente? Você lê, mas quais são outras fontes? Eu desde que meu primeiro computador, né, que eu ligado à rede, né, à internet, que eu baixo livros e me interesso por notícias, então eu sempre me interessei muito por notícias, eis a atração pelo jornalismo, né? Então sempre quis ler sobre o motivo das coisas, sobre a causa e etc. Então eu busco muita informação, eu falo algumas línguas e leio em línguas estrangeiras, então eu pesquiso muitos fatos, sites no exterior. Aí no caso você vai atrás da fonte das informações, né? Eu vou atrás, eu anoto tudo, eu tenho muitas referências, boas referências, né? E tudo que eu ouço sobre determinada notícia, eu vou atrás e pesquiso e vejo e leio a respeito daquilo. Se tem alguma referência literária, eu procuro ler o livro ou o trabalho. Adoro ler teses, teses, trabalhos acadêmicos. Gosto muito de ler trabalhos acadêmicos. Você gosta de ler isso? Eu gosto de ler trabalhos acadêmicos. Rapaz, não é todo mundo não, né? Então existem sites onde você entra e você tem acesso a trabalhos fantásticos, né? Na área da neurociência, então é uma maravilha, né? Muitos avanços. Qual foi o curso que você fez recentemente agora? Terminei psicologia transpessoal, voltei e fiz pós-graduação em psicologia transpessoal e estou habilitado para magistério superior, já estou atendendo, me inscrevi como voluntário no Sistema Nacional de Atendimento de uma emergência e de emergência espiritual e está sendo uma experiência muito boa trabalhar nessa área.
crescimento profissional e pessoal também. Pessoal, né? Curitiba aconteceu uma coisa muito legal. Lá tem uma universidade que carinhosamente chamam Espírita, mas é uma universidade holística, né? Uma universidade de ciências biopsíquicas na época, que eu fui para lá, saí de Salvador, transferido para lá em 1991. E tinha uma meditação aberta ao público, que tinham guardas florestais, donas de casa, e eu participava dessas meditações às sextas-feiras, às 7 horas da noite. Ali eu comecei a meditar, fiz muitos amigos na universidade. Você hoje mora em Curitiba, né? Eu moro em Curitiba há 18 anos. Voltei de Brasília para Curitiba. Gosta de Curitiba, né? Gosto muito de Curitiba. Você se sente bem em Curitiba, né? Curitiba é uma cidade grande, é uma metrópole, mas se você quiser levar uma vida como cidade de interior, você leva, você fica tranquilo. Dá para conciliar? Dá para conciliar. Eu morei recentemente 6 anos, né, numa chácara. Foi excelente, foi excelente. Uma das melhores coisas que já aconteceram comigo. Durante eu estava fazendo o curso, ia para o curso, ia trabalhar e voltava para a chácara. Dizem, né, que Curitiba é uma das melhores cidades do Brasil para se morar, né? É muito organizada, né? A população gosta muito da cidade. Quando eu morei lá, a primeira vez eu participei, quer dizer, assisti esse processo de educação pública. Eles ensinavam as pessoas em todas as oportunidades a lidar com o lixo, a lidar com a cultura, principalmente. A FIEGS de lá, né? A Federação da Indústria, ela subsidia as artes. Você paga 1 quilo de alimento, 1 litro de leite, para ver uma peça de excelente qualidade. Então, a vida cultural, a cidade sobrevive com a vida cultural intensa, né? Tensa. Orquestra. Todo domingo tem uma orquestra Música para o Povo. No teatro, um grande teatro, Teatro Guaíra. R$10 o ingresso. Tem ópera para o povo também. E são espetáculos educacionais, onde o maestro explica para as pessoas do que se trata, fala da vida do compositor, fala da vida... É absolutamente fantástico. Curitiba eu tenho uma admiração. Todos os lugares que eu morei, Salvador também, gosto muito, Belém, né? Porto Alegre nem se fala, adorei Porto Alegre. Mas como eu estou morando lá agora, eu tenho uma admiração muito grande pelo curitibano, pelo Paraná, pela maneira como eles conduzem as coisas lá, né? Olha, você acha... eu queria, assim, iniciar na parte que eu gostaria de saber de você, assim, algumas orientações para você dar para o pessoal, com relação, assim... Eu estou dizendo que você é um brasileiro hiperativo, feliz, mas eu queria que você passasse um segredo do sucesso seu em ser um cara que sabe preencher o seu tempo, mas como é que você faz isso? Como é que você consegue? Porque pelo que nós estamos ouvindo aqui você falar, é muita coisa, desde a sua juventude, que você tenha uma vida intensa. Eu acredito que você vai falar aí, um dos segredos seria a alimentação, mas eu vou deixar você dizer. Então vamos lá. Quais os segredos, vamos supor, os 10 segredos que você daria para o nosso pessoal do Minha História a respeito dessa... Você é um brasileiro hiperativo feliz. Qual é o caminho aí para se chegar a isso? Eu acho que a primeira coisa é a curiosidade. Eu sempre fui muito curioso, eu sempre quis saber por quê. Eu vou até anotar aqui, Manuel, só um minutinho, vai lá, curioso. É uma curiosidade. A curiosidade leva à pesquisa, então eu sou um pesquisador nato, adoro pesquisar. É uma das coisas que eu mais gosto de fazer é pesquisar. Eu vou fazer uma pergunta a você, nesse ponto aí, nesse segredo aí, quem é curioso faz pesquisa e quem não é curioso tem um prejuízo aí nesse ponto? Tem um prejuízo, recebe tudo mastigado, é passível de ser enganado, é passível de acreditar na narrativa do momento. E hoje em dia o mundo é cheio de histórias inventadas, né? Eu acho que todo mundo é inteligente para saber disso, né? Que não precisa ser partidário de nenhuma linha política de pensamento para perceber que nós somos meio guiados, teleguiados, né? Então, quando a gente é curioso, a gente descobre o que está por trás daquilo. Eu fiz jornalismo no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é extremamente bairrista, digamos assim. Mas é um bairrismo positivo. Tem 1 ano de história do Rio Grande do Sul. Os gaúchos sabem cantar o hino do Rio Grande do Sul. Eles têm orgulho de ser gaúchos, né? E isso é admirável, porque então, nós não fomos educados assim, né? Sei. Então nós tivemos 1 ano na faculdade, na PUC,
de manipulação do pensamento. Como estudando no curso. Estudando no curso. Como se faz para manipular as pessoas? As técnicas que foram usadas através da raça humana para fazer com que as pessoas se tornassem, que hoje usa-se o termo gado, usa-se o termo manada, usa-se também colmeia, né? A colmeia humana. Então, desde o momento que nós somos curiosos, começamos a pesquisar, nós saímos da colmeia. E aí sim, a gente, então a gente começa a descobrir que grande parte do que as pessoas seguem em fila e as opiniões são muito repetidas, né? Então você já fica com senso crítico. Então assim, o curioso, pela prática da curiosidade, ele passa a despertar nele o senso crítico? Da pesquisa. Aí no caso você tem esse senso crítico bem desenvolvido. Que sim, eu pesquiso e pondero muito. Eu posso colocar isso como o segundo segredo da hiperatividade? Você tem o senso crítico? Sim. Você adquirir uma noção geral de como o mundo funciona. Porque a gente, de uma certa forma, é educado a acreditar nas instituições e achar que elas são sempre boas. E nem sempre é assim. A gente confia, né? A gente confia, entrega. Por isso que usam os sistemas colmeia, né? Que é as abelhas ali tudo junta, manada, ou então gado, que é mais pejorativo, né? Gado segue em linha reta para o matadouro, né? Então, a curiosidade leva você a dizer, opa, peraí, rapaz, isso não está, o cara está dizendo isso, mas está fazendo isso. Sim. Que é um dos grandes segredos. Veja o que a pessoa faz, não o que ela fala. A mentira, né, reina. No mundo da política nem se fala. Mas olhe bem, então a curiosidade leva a você a pesquisar, a querer saber um pouco além daquilo que está sendo dito. Bom, você falou em segredos, né? Mas vamos lá, o terceiro, você acha que assim, o fator tempo, como é que você administra o tempo, né? Tempo. Eu cozinho, eu faço tudo. Eu tinha para mim, quando eu era novo, né, que tudo que um ser humano pode fazer, eu posso aprender. Então, nós éramos muito pobres, e eu costurava, eu fazia meu sapato, eu sempre tenho orgulho de dizer isso, né, que eu fazia as coisas que eu vestia. Mesmo antes de entrar na escola técnica? Mesmo antes de entrar na escola técnica. Você mesmo procurava resolver suas coisas? Fazia. E gosto muito de manuais, adoro aprender, né, com alguma coisa. Com manuais. Então aqui tem dois segredos. Um é saber administrar o tempo, o outro é você resolver por conta própria as coisas, você resolve suas coisas você mesmo. Quando pode, né? Eu pesquiso, eu vejo no YouTube, nós temos essa dádiva hoje em dia do YouTube, da internet. A sua autorresolução. Se autogerir, né? E em relação à administração do tempo, eu tenho os hábitos, as manias, né? Cada um tem suas manias. Eu anoto tudo. Então eu tenho anotado de tal hora até tal hora, de tal hora até tal hora, de tal hora até tal hora. O que você faz? O que eu devo fazer. Sim, o que eu me programo. Você faz uma agenda. Então assim, para você ser uma pessoa superativa e ter sucesso, você prepara a sua agenda do que vai fazer? Preparo minha agenda, porque senão você se perde. Porque a mente, ela cria paixões, né? E aí você se apaga, dorme tarde, se alimenta mal, né? Então tem que ter aquela regra. A disciplina está escrito em todas as minhas paredes. Então, eu tenho a palavra, disciplina. Disciplina. Eu coloquei aqui o quinto segredo, o uso dos manuais, e o sexto seria a disciplina. Disciplina, né? É essencial, força de vontade. As duas grandes poderes que o ser humano tem, disciplina e força de vontade, são os grandes poderes. Mas força de vontade vem de quê, né? Vem de porque assim, tem que estar certo, você tem vontade, mas às vezes falta força. A força de vontade. Aí onde é que você vai buscar isso na resolução? Você estava dizendo há pouco tempo. Os motivos, você tem que ter um motivo. Eu escutei você dizendo aqui há pouco tempo, antes da entrevista, eu vou aqui revelar para todos, que você disse assim, eu determino ser uma pessoa feliz, né? Como foi que você falou? Escolha.
a felicidade é uma decisão, né, que você falou? É uma decisão. Então, assim, para a pessoa ser feliz, não deve depender de ninguém. Ela tem que decidir, eu sou feliz, e construir isso. Não é isso? Quando eu tive o meu primeiro computador, eu comecei a entender que a cabeça funciona, nós funcionamos mais ou menos como um computador. E tudo que se repetia na minha cabeça 3 vezes eu anotava e dizia mecanismo, fechava um mecanismo. Então eu cataloguei muitos mecanismos. E a partir dali eu digo, se é um mecanismo, eu posso criar um outro mecanismo para substituir esse mecanismo. E comecei a me, digamos assim, me lapidar, né? Fiz terapia, né? Fiz algumas terapias cognitivas também, busquei ajuda no sentido de você se entender, né? Meditação, todas essas coisas, né? Então tudo isso é muito importante. Eu relacionei aqui assim a força de vontade, com a decisão, porque assim, entre vontade e força, eu coloquei aqui a palavra decisão, porque tem que ter uma decisão, tem que né? ter uma decisão. Eu vou me levantar da cama. Tem que ter um motivador. Aí você fica pensando assim, tá deitado, tá tão bom aqui, não vou me levantar não. Mas aí tem que ter uma decisão. A preguiça segura, não é isso? Nós tivemos a sorte na nossa família de cada irmão ser o conselheiro do irmão. Então eu tive um irmão, que me deu meu primeiro livro e ele me disse, aos 10 anos, ele disse, leia, porque a leitura vai lhe abrir todas as portas. Você pode não ter dinheiro, mas se você tiver leitura, qualquer lugar que você chegar, você tem diálogo, você tem ideias, você vai conversar, você abre. E foi um bom conselho que eu segui, porque ele me deu o meu primeiro livro. Então, é um motivador. E você captou? Porque um drogado deixa de ser drogado. Digamos, bom, agora na área que eu estou, né, que é psicologia, ele tem que ter um motivador. Sim. Às vezes é Deus, às vezes é a família, né? Às vezes são os filhos, às vezes é o ser amado, né? Que só a existência daquela pessoa lhe incentiva, não, eu vou mudar. Sim. Quantas pessoas mudaram? Tem um motivo, tem um peso, né? Tem um peso, a motivação. Uma das minhas motivações, então, em relação a isso, é honrar minha família, porque eu admiro muito meus irmãos mais velhos e a gente, de um certo, não é questão de ser mais nem menos, mas é questão de ser bom, né? Ser admirável em alguma área, de você ter diálogo também, né? Onde você chegar, você ter conversa, ajudar as pessoas principalmente, né? Você está falando sobre um pouco também, assim, esse respeito que você tem pelas pessoas mais experientes, é o quê? É uma espécie de uma gratidão ou admiração? Sempre tive admiração por pessoas mais velhas. Sim, sim. Sempre tive. Você acha que uma pessoa mais velha pode transferir para você experiência, é isso? Experiência, exemplos, principalmente. Muito bem. Né? Muito bem. Eu queria perguntar a você assim, sobre, no caso, um brasileiro hiperativo, feliz. O amor, quais os tipos de amor você pratica na sua vida, assim? Amor à vida, o amor a quê? Como é que você fraciona o amor aí? Todo mundo fala o amor, né? O amor é uma caixinha que cabe muitas atitudes, né? De uma certa forma, de uma maneira até grosseira, as cadeias do mundo inteiro estão cheias de pessoas que agiram por impulso amoroso e realizaram atos passionais. Então, tem que ter uma lâmpada, né? Tem que ter um guia. Porque o amor, às vezes a pessoa faz tolices. Sim. Através do amor. Então, o mundo antigo, né, os gregos, os filósofos, dividiam o amor, tanto que Vênus, ela tinha vários tipos, tinha Vinha Urânia, tinha vários, né, áreas nas quais Vênus atuava, e em cada área que ela atuava, ela tinha um atributo diferente. Ao mesmo tempo que ela era a protetora dos casamentos, ela também era a protetora das aventuras amorosas fora do casamento, que fazem parte da natureza humana. Então, existe o ágape, que é o amor de Deus, né? O amor, esse amor sobrenatural, né? O amor que a gente chama
que não existe um motivo, você não precisa se justificar. O amor dos pais pelos filhos. Sim. Né? O amor que na religião nós sabemos e temos como exemplo, né, do mestre que se dedicou aos irmãos e sacrificou a própria vida como exemplo, independente de quantas vertentes essa atitude tomou de interpretações, né? Mas o básico é esse, né? É um amor que moveu. Muito bem. E tem o amor de duas almas, né? Duas pessoas se encontram, que hoje em dia ele foi rebaixado ao tesão, né? Hoje em dia, eu tenho tesão, amor, eu amo. Não, amor com sexo. O amor é um aprendizado. O primeiro livro que eu ganhei na minha vida foi Cartas a um Jovem Poeta, do Rainer Maria Rilke. Também tive o privilégio, a sorte de ler o Banquete de Platão, que versa sobre o amor platônico. E as pessoas... Você aconselha a turma a ver aí na internet? Sim, claro. O Banquete? Porque todos dois seguem na mesma ideia, de que o amor é uma oportunidade de você se tornar admirável aos olhos de quem você ama. Tanto Platão quanto Rainer Maria Rilke, né, o dinamarquês, foi o primeiro livro que eu li na minha vida. E fui lendo, claro, e cada vez compreendendo mais. Então, o amor é um aprendizado. Né? Ele dizia assim, o que seria o encontro de duas pessoas que ainda não adquiriram a maturidade, a não ser confusão, ciúme, todas essas coisas, né? Então, o amor tem algumas exigências básicas, esse amor de dois seres. Resignação, humildade, né? E tem uma série de ajustes que você tem que fazer, né? Em respeito àquela pessoa. E tem mais um detalhe, que essa é uma filosofia pessoal. Eu acho que o amor é uma centelha divina. E aí Deus mandou uma mensagem para a pessoa. Aí quem traz aquela mensagem toca o seu coração. Aí você se apaixona por aquela pessoa, mas esquece a mensagem. Sim, esquece a mensagem. É como idolatrar o violino e não a música. Pô, a música é belíssima, você bota o violino no altar e fica essa lamela que violino. Não, mas você recebeu uma mensagem do amor e essa mensagem entrou no seu coração. O que ela quer lhe dizer? As pessoas direcionam para fora e olham para aquela pessoa que trouxe a mensagem. O amado ou a amada, né? A história do amado amante, etc. Qual o mais importante? Só para a gente se aproximar do encerramento da nossa entrevista, é melhor amar? Qual é o mais importante? É amar ou ser amado? Quem é amado não sabe o que é o amor. Quem é amado recebe os frutos do amor. Recebe tudo que o amor tem para oferecer. Mas não sabe o que é o amor. Só sabe o que é o amor quem ama. Eita. Ponto final. E existe uma regra básica no amor. Fora isso, é lero-lero. O amor é querer fazer o outro feliz. Não com o próprio sacrifício. Não precisa necessariamente você se sacrificar e ser servil. Existe essa tendência a ser servil no amor. Você se apaixona, coloca seus tesouros a pé de uma pessoa que você às vezes nem conhece. Não é esse o ponto. É você desejar realmente o amor daquela pessoa, ou a felicidade daquela pessoa. Desejar que o outro seja feliz. O outro seja feliz. Eu acho que acho que um pai entende bem isso. Um pai. Uma pessoa mais madura, né? Então, tanto o Rainer Maria Rilke quanto Platão, em seus livros, né? Eles têm uma mensagem de que o amor é uma oportunidade de você amadurecer e tornar-se admirável. No Banquete, ele versa sobre vários tipos de amor. A alma gêmea, né? O amor. Enfim, mas quando Sócrates entra lá no simpósio... Então existe aí, nós vamos concluir nossa entrevista, Manuel, deixando essa interrogação aí. A pergunta que eu fiz a ele já respondeu. Qual o mais importante? É amar ou ser amado? Ele respondeu que é amar. Quem não ama, não conhece o que é o amor. Só conhece o que é o amor quem ama. Tá bom, quero agradecer a você. E tem mais uma coisa assim, não existe nada no mundo melhor do que amar. É uma satisfação, né? Amar. Muito obrigado a todos. Obrigado a você, pela Manuel, oportunidade. Pela quantidade imensa de conhecimento. Espero ter contribuído com alguma coisa. Demais, demais. Nós estamos de parabéns em ouvi-lo.